E, portanto, o Buda, na sua pesquisa, ele estudou com vários mestres, depois de deixar, eu acho que as pessoas sabem, de forma geral, depois de deixar os palácios da família, estudou com vários mestres sobre aquilo que estava interessado em perceber o propósito da vida, e aprendeu com todos, mas chegou um momento em que ele percebeu: agora tem que ser por mim. Eu só chego lá com a minha realização direta e, portanto, vou-me predispor a esse reconhecimento interior daquilo que é realmente a verdade. E assim foi, predispôs-se a fazer esse trabalho e, claro, não foi de um momento para o outro, foi após muito estudo e após muita introspecção, mas lá está a tal história de nadar da noite, que pelo amanhecer disposto a não sair debaixo da árvore de bode, como é conhecido hoje em dia, até perceber a realidade tal como ela é. O processo, muitas vezes, traduzimos como processo de libertação, como processo de nibbana, como processo de despertar. E Buda, a palavra, na verdade, Buda significa o desperto, não é um nome, é um epíteto, é um nome que é atribuído a alguém, como sabemos, ele chamava-se Siddhartha, mas depois do seu despertar ficou conhecido como o Buda. Ele fez um movimento que não era totalmente estranho para a época, ou seja, a Índia naquela altura tinha um fervilhar cultural e espiritual e, portanto, outras pessoas também faziam esta demanda de procurar a verdade, recolhendo-se nas florestas, recolhendo-se mais apartados da sociedade. Ainda hoje em dia vimos isso em todas as culturas, mas naquela altura também havia, portanto ele não fez um movimento que fosse completamente ímpar. Havia outras pessoas a fazer esse tipo de movimento. Ele teve claramente uma compreensão muito clara e teve também muito tempo a ensinar, daí o cânon budista ser tão extenso, porque passou 45 anos a ensinar, portanto houve muito material que foi compilado, digamos assim. Tal como Jesus, ele também não deixou nada escrito, foi os discípulos e as pessoas que vieram depois foram deixando as coisas por escrito. A nossa tradição Theravada da Floresta da Tailândia, deriva de cerca de 200 anos depois do Buda. Houve um imperador muito conhecido, o imperador Ashoka, que empenhou-se bastante em espalhar o Dhamma. O Dhamma é outra palavra para o ensinamento do Buda, e mandou muitos missionários, digamos assim, para o sudoeste asiático também, e foi assim que o budismo chegou à Tailândia. Não há muitos registros desse acontecimento, e normalmente diz-se que o budismo chegou à Tailândia pelos comerciantes que no século XI faziam mais trocas comerciais com o sudoeste asiático, da Índia para o sudoeste asiático, e daí depois foi-se espalhando e foi-se difundido de tal forma que foi abraçado também pela monarquia e, portanto, tornou-se a religião de Estado, digamos assim. Ora, isto neste movimento para dizer também que o que chegou à Tailândia, ou ao Vietnã, ou ao Camboja, ou ao Sri Lanka, claro que as coisas vão sofrendo alterações pelo caminho, digamos assim, mas para dizer que quando nós falamos do tipo de meditação que fazemos, é a meditação que já vem do Buda, e muitas vezes mesmo partes da meditação que o Buda ensinava eram coisas que eu já tinha aprendido, que vinham de trás também, que vinham dos antigos escritos da Índia. Quando se diz que o Buda teve o despertar, eu estou a dar um contexto para depois falarmos um bocadinho mais da meditação mais detalhadamente. Portanto, o budismo realmente nasceu no seio do hinduísmo, digamos assim. E a forma do hinduísmo ver a vida é ver através dos ciclos das reencarnações, do ciclo do nascimento e da morte. E o objetivo, digamos assim, no despertar, também no hinduísmo, é libertarmos do ciclo do nascimento e da morte, ou seja, libertarmos de todos os nossos condicionamentos que nos mantêm apegados a qualquer tipo de manifestação material. Isto pode parecer assim muito filosófico ou muito vasto, mas posto de outra forma significa libertarmos dos nossos condicionamentos, significa sofrer cada vez menos, até chegar ao ponto de não haver sofrimento. E, portanto, não haver sofrimento ou libertarmos das reencarnações, não ter nada mais que nos apegue ou que nos leve a reencarnar num corpo humano, neste caso, neste tipo de registro e neste tipo de mundo condicionado, é o equivalente a não ter sofrimento. Porque quando mais nos vamos libertando do ego e da identificação com a matéria, mais as amarras se vão quebrando acerca de tudo aquilo que nos faz sofrer e que nos faz ficar apegado aos mundos materiais. A meditação nasce, ou surge, ou vem também nesse contexto,
E, portanto, no budismo o contexto é idêntico, no sentido de o objetivo no budismo é o nirvana, ou nibbana, libertarmos da roda das reencarnações, o que significa também libertarmos de todo e qualquer sofrimento. É interessante que a palavra que hoje traduzimos como meditação, no cânon budista, ou seja, na linguagem Pali, diz-se bhavana. E bhavana, na verdade, significa cultivar, e neste contexto significa cultivar as qualidades necessárias para o despertar. E é interessante pensarmos em meditação desta forma, não em algo mais que temos que fazer, não estamos em termos de técnica, mas em estar em cultivar algo. As pessoas muitas vezes fazem meditação e é difícil, por exemplo, concentrarem-se. E fazem um esforço para chegar à concentração. Temos muita esta tendência para tentar atingir algo em tudo aquilo que fazemos, porque é assim que a sociedade também nos educa, nós temos que atingir objetivos. Não há mal nisso, mas muitas vezes nós levamos todo o material que temos e todos acabamos de ficar condicionados de uma forma de uma forma maior do que aquilo que é realmente necessário. Uma coisa é nós termos os nossos mecanismos de sobrevivência, que são necessários. Outra coisa é nós termos os nossos mecanismos de vencer na sociedade, digamos assim. Outra coisa é estarmos identificados com ambos e deixarmos que a nossa vida seja regida por esses mecanismos de sobrevivência e pelos mecanismos de ser bem-sucedido na sociedade. São coisas diferentes e é bom nós discriminarmos isto. Estamos numa sociedade, queremos ter um determinado emprego, um determinado trabalho, então temos que lutar por isso. Em termos mais interiores, em termos da nossa própria maneira de estar no mundo, não se trata tanto de atingir algo, mas mais de nos libertarmos da ilusão que o próprio mundo é o que podemos ter sobre o mundo. E aí, em termos de meditação, não se trata tanto de lutar para atingir um estado, trata-se mais de cultivar as condições para que tudo aquilo que nos condiciona, para que possamos ver através de tudo aquilo que nos condiciona e libertarmos desses condicionamentos. E uma analogia muito boa para tal é como ter uma árvore. Imaginem que temos uma árvore e queremos que a árvore cresça. Não vale a pena nós estarmos em frente da árvore a forçar a árvore a crescer. Não funciona, por muito que a gente deseje que ela cresça. A gente pode dar-lhe água, podemos dar-lhe nutrientes, podemos cuidar e tirar as ervas, podemos protegê-la se tiver muito vento, muito frio, podemos fazer uma estufa até se não houver sol e calor suficiente, e a árvore cresce. Ou seja, estamos a dar as condições necessárias para ela crescer. Não conseguimos fazê-la crescer por força de vontade. E na meditação é a mesma coisa. Por muito que a gente queira atingir um estado de paz, de liberdade interior, de amor, de alegria, o que há a fazer, na verdade, é libertar-nos daquilo que nos impede a experienciar esses estados, que são estados interiores, que podemos dizer que são inerentes à condição humana. São inerentes por muito mais que eles estejam, às vezes, muito enublados, são inerentes à condição humana. Portanto, é todo um processo. Na questão da iluminação do Buda, vou só dizer esta parte também, porque dá uma estrutura àquilo que se trabalha também na meditação. Quando se diz que o Buda teve o despertar, o que é que foi esse despertar? O que é que foi esse perceber as coisas tal como elas são? Traduz-se pelo que se chama das 4 nobres verdades e a primeira nobre verdade é algo que pode parecer muito caricato em termos de nobre verdade, mas é perceber que a vida material, que tudo na vida manifestada é insatisfatório. Normalmente diz que a primeira nobre verdade é o sofrimento. A palavra em Pali é dukkha. Gosto mais da tradução do insatisfatório porque é perceber que não há nada no mundo condicionado que nos vai trazer uma satisfação permanente. Não é que as coisas não nos satisfaçam momentaneamente, é claro que te satisfazem. E não há mal nenhum nisso, desde que a gente não se apega a isso. Mas enquanto nós procurarmos a felicidade no exterior e naquilo que é manifestado, vamos estar sempre sujeitos ao sofrimento, porque a felicidade não pode advir de algo exterior a nós. Porque o que é algo exterior a nós está sempre a mudar. Nós estamos hoje em Lisboa, amanhã estamos no Porto, depois vamos para Coimbra e depois vamos para Jerusalém e podemos gostar de um e não gostar do outro. E se a nossa felicidade vai depender do sítio onde estamos, da pessoa com quem estamos, do meio, do trabalho que temos ou não temos, vamos estar sempre sujeitos a sofrer, porque as coisas vão sempre mudar. Mesmo a pessoa com quem estamos, imagina que temos numa relação, podemos adorar aquela pessoa hoje e amanhã já não adoramos.
a pessoa muda, nós mudamos. E se nós conseguimos acompanhar esse movimento, esse fluir de hoje isto traz-me satisfação, amanhã já não me traz satisfação e eu estou de bem com isso porque é assim o fluir da vida, não posso agarrar as coisas e fazer com que elas fiquem fixas à minha mercê, não é sustentável. Nós, se racionalizarmos até sobre o assunto, percebemos isso declaradamente. Nós não é... Imaginem que gostem muito desta universidade, ela não vai estar aqui para sempre. A vossa felicidade não pode depender do edifício, do movimento. Imaginem que são felizes na pessoa com quem são. Essa pessoa também não vai estar cá para sempre. Quando nós racionalizamos até é muito óbvio, mas os nossos apegos e a maneira como vamos nos formatando às vezes fazem com que nos apeguemos a muitas coisas no sentido de que queremos que elas sejam realmente duradouras e até imortais, mas tudo o que nasce realmente cessa e não há nada que fique de pé. E, portanto, a nossa felicidade está mais baseada na nossa forma de nos relacionarmos com nós próprios e com o mundo e da forma como vemos o mundo. A primeira nobre verdade é realmente esta questão de existir, da insatisfação ser algo inerente ao mundo manifestado. É uma verdade nobre quando nós compreendemos isto, quando nós percebemos isto. Senão é só insatisfação, não há nada de nobre. A segunda nobre verdade é que essa insatisfação tem uma origem e é uma verdade nobre quando nós abandonamos essa origem. A origem normalmente é a ignorância ou o apego ao desejo. É mais fácil perceber o abandonar o apego ao desejo do que abandonar a ignorância, porque para abandonar a ignorância temos que saber que é ignorância. Portanto, apesar da ignorância ser o que está... Ignorância no sentido de não percebemos as coisas como realmente elas são. Não é de sermos ignorantes em termos de conhecimento, é de não percebemos as coisas realmente como elas são. Logo depois da ignorância vem realmente esse desejo e o apego ao desejo, e o desejo em si também não tem nada de mal, porque faz parte da condição, mas quando nos apegamos a ele, aí sim é que essa é a origem do sofrimento. A terceira nobre verdade é que existe uma saída, digamos assim, existe uma escapatória, porque não existe só o mundo condicionado, existe também um mundo incondicionado. Apesar de dizemos mundo, mas não é que eles tenham uma presença geográfica, nem quer dizer que é um estado. Vamos deixar só assim, existe o condicionado e o incondicionado. E a quarta nobre verdade é o caminho para essa libertação de todo e qualquer sofrimento. Esse caminho é traduzido como o caminho óctuplo, tem 8 vertentes e acaba por ser um caminho bastante ético e de bom senso, digamos assim, mas dá muito trabalho. E para nós percebermos esse caminho temos de estar, primeiro que tudo, muito conscientes. É sempre um caminho de consciência, portanto, a espiritualidade, a meditação, a libertação é sempre o despertar da consciência, é sempre o tornarmos cada vez mais conscientes. O caminho óctuplo, posso definir as várias partes do caminho óctuplo. Vou usar a palavra e depois vou explicar um bocadinho. É a correta percepção, a correta visão, melhor dizer assim, o correto entendimento, o esforço correto, a palavra correta, a ação correta, a fala correta, o modo de subsistência correto, a consciência correta, o esforço correto, a concentração correta. Eu estou a usar a palavra correta porque é a palavra que se usa normalmente, porque é uma palavra curta e que não está errada, mas se formos ver do Pálio, a palavra é sama e em vez de correta significa aquilo que está em harmonia com o momento presente. Portanto, a consciência que está em harmonia com o momento presente, a palavra que está em harmonia com o momento presente, a ação que está em harmonia com o momento presente, o pensamento que está em harmonia com o momento presente. E se nós pensarmos assim, nós estamos muito habituados ao mundo dual, o certo e o errado. Se nós percebemos o que é a palavra que está em harmonia com o momento presente, é a palavra mais amigável no momento, no outro momento é a palavra mais assertiva, mas não temos uma pressão de este é o correto ou não é o correto. Ok, é sintonizarmos com o momento presente e para isso temos de estar o mais conscientes possível e libertos dos nossos condicionamentos. E aí sim, o que flui é a palavra correta, o pensamento correto. O pensamento correto, tudo é um bom campo de treino, digamos assim, e de investigação, mas para nós percebermos se temos o pensamento correto ou adequado àquele momento, temos de estar conscientes do pensamento, temos de saber o que é que estamos a pensar.
E, portanto, esta questão de estarmos conscientes do que se passa na mente, do que se passa no corpo, do que se passa nas nossas emoções, é o que se fala muito hoje em dia, não é? De viver no momento presente, ou da mindfulness, tal como queremos expor. Mas realmente essa é a base para podermos perceber, investigar e até escolher. Se nós não somos sequer conscientes do nosso pensamento ou da nossa emoção, ou até de onde a emoção está a vir, às vezes há uma inquietação interior que vai proporcionar uma certa emoção, e com a prática de estar consciente durante o dia e da meditação começamos a perceber até essa inquietação, até antes dela se transformar numa emoção ou num pensamento. E portanto isto é todo um processo de muita vigilância interior, mas também de estar consciente e ter vontade de ser cada vez mais liberto e cada vez mais sábio. Estas são as 4 nobres verdades, dou uma apresentação breve das 4 nobres verdades. A prática da meditação enquadra-se muito na consciência correta, digamos assim, também na consideração correta. Exatamente por isso, porque sem a prática da meditação, da contemplação interior, não conseguimos realmente perceber o que se está a passar no momento presente. Há vários suttas que falam sobre a tal bhavana, o tal cultivo das condições para o despertar, e traduzem-se em técnicas de meditação que foram sendo postas à prova e postas a uso pelas várias pessoas que se dedicaram a este caminho interior. E, portanto, quando nós falamos, portanto, depois vamos fazer um bocadinho de meditação e vamos falar um bocadinho sobre elas, são coisas que provavelmente quem já faz meditação já ouviu falar. É claro que a respiração é algo muito comum de usarmos para a meditação. E porquê? A respiração, primeiro que tudo, é algo muito neutro. É algo pelo qual não temos aversão nem desejo. É algo simplesmente neutro. É algo que está sempre connosco, portanto podemos sempre voltar a ela a qualquer momento. E é algo que tem um ciclo muito natural, que nos põe muito em contato com o ciclo da vida, da natureza, do nascimento e da morte. O facto de ser algo muito neutro é interessante porque nós queremos ser felizes e queremos andamos a correr às vezes de coisas mais interessantes e mais excitantes e mais entusiasmantes, e mais uma vez isso não é sustentável. Quando nós olhamos para a vida, grande parte da vida e grande parte do dia não é nada demais. Temos que ir do ponto A para o ponto B, temos que agarrar nos livros, pôr na mala, vir para a escola, todo esse processo. Não é que não seja bom ou mau, não é nada muito excitante. Portanto, nós não podemos basear mais uma vez a nossa felicidade em momentos fantásticos, porque há momentos fantásticos e há momentos neutros. E há momentos menos agradáveis, mas quando nós educamos a nossa mente a estar presente com algo que é neutro, que na verdade é a maior parte da vida, estamos a educar a nossa mente a estar em paz com aquilo que é neutro e não estar sempre a pensar preciso de mais, quero outra coisa. Então vamos estar numa sala à espera que alguma coisa aconteça, e em vez de estarmos a sofrer à espera, vamos estar à espera. Vamos estar presentes com aquele momento. Vamos estar a perceber as paredes são neutras, as paredes não têm nada especial e até é pacífico. A pessoa que veio abrir a porta ainda não chegou. Se podemos fazer alguma coisa para ajudar no processo, vamos chamar a pessoa, etc. Se não podemos, ok, estamos presentes com as emoções que surgem, estamos presentes com os pensamentos que surgem, percebemos quando é que começa a haver uma evolução de menos bem-estar. E são momentos pequenos que na nossa vida que nós podemos usar. Quando os grandes desafios chegam, vamos estar educarmos a nós próprios a estar dessa forma perante os desafios. Porque há desafios muito grandes na vida, há situações muito chatas, a todos os níveis emocionais, a nível de trabalho, a níveis profundos. E, portanto, mas realmente quando nós temos esta predisposição e educamos e a prática de cultivarmos uma certa têmpera, uma certa consciência, quando chegam esses momentos, a primeira coisa que vamos notar é o que é que sai aqui de dentro. Não é aquela pessoa que está-me a chatear, etc. Não. É qual é a emoção que está presente. E imediatamente, porque temos inerente na nossa natureza esta bem-querença para connosco próprios, vamos harmonizar aquela emoção, ou vamos perceber
que se é uma emoção menos benéfica, nós podemos atenuá-la, podemos transformá-la, podemos cultivar outras qualidades naquele momento. E para isso é preciso estar muito consciente. Outras técnicas muito usadas na meditação e na nossa tradição, há uma certa ênfase nesta técnica. Com a respiração também, mas a respiração é realmente muito usada em muitas tradições, e ainda bem, porque é realmente um muito bom meio de meditação. Mais uma vez, que só quero fazer este apontamento que quando nós estamos conscientes da respiração e praticamos estar conscientes da respiração, o objetivo não é estar conscientes da respiração, o objetivo é usar a respiração para estar conscientes do momento presente e de tudo o que se passa naquele momento. A respiração é como se fosse uma âncora neutra o suficiente para podermos estar aqui e agora e perceber as emoções que fluem, os pensamentos que fluem, etc. Outra, na nossa tradição, também é muito enfatizado aquilo que se chama o varrimento do corpo, body scanning, ou seja, levar a nossa atenção às várias partes do corpo. Isto é muito interessante, porque isto é um paradoxo muito grande, porque grande parte do ensinamento do Buda reside... Existe essa questão do que é que nós somos, não é? O que é a nossa essência, o que é que nós realmente somos. E o Buda não respondeu a isso pela positiva, respondeu pela negativa, disse o que é que nós não somos, ou onde é que não existe um eu. Então, todo o ensinamento do Buda, ele diz sempre, não acreditem porque eu digo, investiguem por vocês próprios. Mas realmente essa pergunta que ele respondeu é que não existe um eu no corpo físico, não existe um eu nas percepções, não existe um eu nas emoções, não existe um eu na mente, não existe um eu aliás, no conteúdo da mente, e não existe um eu na consciência cognitiva, digamos assim, naquela consciência do dia-a-dia. E, portanto, isso, digamos que foi a única coisa que ele disse nesse sentido. Então, se nós olharmos para isso e olharmos, ok, não existe um eu no corpo, e depois na meditação estamos a concentrar-nos no corpo, parece um paradoxo. Na verdade, ao nos concentrarmos no corpo, ou ao colocarmos a nossa atenção no corpo, apercebemos a sua verdadeira natureza. Então é como se fosse o tal insight que se fala muito hoje em dia, perceber a natureza do corpo e, eu ia dizer imediatamente, mas com o tempo, trespassa-se essa própria natureza, percebê-la pelo que ela é, e esse sentido de identificação que nós temos com o corpo, e depois também com a mente, e com as emoções, e com os pensamentos, desvanece essa identificação que temos com esta persona que foi sendo criada, e que realmente, quando operamos sempre a partir dessa persona, estamos muito mais sujeitos, ou estamos sujeitos ao sofrimento, estamos sujeitos à morte. Se já não estamos identificados com essa persona, ela pode passar pelas volições que são necessárias, mas nós não estamos identificados com aquele processo. Estamos muito mais identificados, digamos assim, com a consciência que está consciente ao que observa aquele processo. Quando nós pensamos quando nós nos estamos conscientes dos nossos pensamentos, imagine neste momento, vocês estão aqui, nós estamos aqui sentados e o corpo está sentado na cadeira e há uma sensação física à qual normalmente não ligamos porque estamos a pensar noutras coisas, e temos um certo tipo de emoções neste momento, cada um de nós, e um certo pensamento. E quando nós sabemos isto, e neste momento sabemos, porque estamos a falar sobre este assunto, e portanto há uma consciência que sabe como é que os nossos pensamentos estão neste momento, ou como é que o corpo está. A partir do momento em que nós tomamos consciência dessa consciência, passa a redundância, imediatamente estamos polarizados nessa abrangência e imediatamente percebemos, se há uma consciência que eu experiencio, que sabe que o corpo está nesta posição, que sabe que os pensamentos estão assim, que sabe que as emoções estão assim, então o que é que essa consciência sou eu, então os pensamentos sou eu. É quase como quando temos um carro e sabemos qual é o comportamento do carro e nós nunca nos identificamos com o carro, somos perfeitamente conscientes que nós não somos o carro, mas percebemos como é que ele se comporta, do que é que ele precisa. Quando nós conseguimos nos polarizar neste ponto da consciência e perceber, ok, este corpo, esta mente, a mente está a precisar de se acalmar, por exemplo, ou a mente está a precisar de ser mais motivada, estamos imediatamente a olhar o mundo do ponto de vista dessa consciência que está, digamos,
para além do bem e do mal, da dualidade, do sofrimento ou da felicidade, do sofrimento e do não sofrimento. Porque essa consciência é sempre consciência. Seja a pessoa esteja a sofrer, esteja contente, alguma coisa esteja a doer, nada está a doer, a consciência não é alterada por isso. A consciência é sempre consciência. Está sempre consciente. E, portanto, há todo este processo de ver as coisas realmente como elas são. E a meditação, ou o varrimento do corpo, depois já vamos fazer um bocadinho, lá está um paradoxo. Estamos a levar algo, a ter algo como objeto de meditação, mas o objetivo não é nos agregarmos a esse objeto de meditação, é vermos ele por aquilo que ele é. E também, por exemplo, a respiração é algo que é muito usado, mas a respiração é algo um pouquinho mais rarefeito, e para as pessoas que têm uma mente mais dispersa, e somos todos em momentos diferentes, o corpo às vezes é algo que dá mais uma âncora, é mais sólido, portanto às vezes é mais fácil nós ancorarmos e estamos conscientes do corpo. E essa realmente é uma das técnicas, digamos assim, usadas na nossa tradição. A reflexão sobre a morte também é algo muito usado na nossa tradição. Não vamos fazer aqui hoje necessariamente. Força, esteja à vontade. Mas realmente tem a ver com, mais uma vez, esta desconstrução daquilo que é o nosso eu, ou o nosso não eu, ou aquilo que nós achamos, entendemos como o nosso eu. Não sei se alguém tem alguma questão antes de passarmos à meditação, esteja à vontade. Não sei se há um tempo também para a sessão, mas esteja à vontade, se alguém tiver alguma questão, esteja à vontade. Portanto, quando nós falamos que tipo de meditação dentro desta tradição, já agora explico uma parte em relação à história do budismo. Consoante, antes do Buda morrer, os discípulos perguntaram-lhe: então, mestre, agora que vais morrer, quem é que vai ser o teu sucessor? E ele disse: não, eu já vos ensinei o Dhamma, ou seja, o ensinamento, e deixei-vos um código monástico, ou seja, um código de regras de conduta, e para as pessoas que são monásticas, e fala-se noutros preceitos e princípios para as pessoas que não são monásticas. Portanto, esses são os vossos guias, o código de conduta e o ensinamento como um todo. Não precisam de um mestre, de uma pessoa específica, para dar continuidade ao meu trabalho. E então, o que aconteceu foi que realmente não ficou um líder, digamos assim, de toda a comunidade budista, e naturalmente os monásticos, digamos assim, foram-se espalhando por outros pontos do continente asiático primeiro, e de tempos a tempo se ia havendo concílios. Claro que os concílios não eram muito fáceis de organizar, porque não havia as tecnologias que temos hoje, mas existia toda uma tradição das pessoas, por exemplo, se encontrarem em determinadas alturas. O ponto de referência maior que se tinha era a Lua, porque era algo que toda a gente conseguia ver, estando em pontos diferentes geográficos. Portanto, na Lua Nova e na Lua Cheia, as pessoas tinham esta tendência para se encontrarem, e naturalmente em certas Luas Novas e Luas Cheias, principalmente, havia uma confluência muito maior para as pessoas acharem que era boa altura para se encontrar, e isso tinha-se vindo a desenvolver uma tradição também nesse sentido. Então as pessoas realmente faziam dessa forma porque os povos iam se espalhando, então era preciso haver um certo encontro para falarem como é que se estavam a lidar com os princípios do budismo neste caso, e com as regras, etc. Então as escolas foram-se diversificando, digamos assim, porque as escolas que iam se dirigindo para o norte da Índia e as escolas que se iam dirigindo para o Sudoeste Asiático foram tendo abordagens diferentes em relação àquilo como queriam continuar a viver. As escolas do Norte decidiram adaptar-se mais às condições vigentes da altura, dos tempos que iam mudando, e as escolas do Sul decidiram ficar mais conservadoras, decidiram ficar mais com o cânon budista tal como se tinha vindo da época do Buda, sem fazer grandes alterações e sem adicionar novos ensinamentos. E, portanto, a Escola do Norte ficou uma escola mais adaptável. E interessante, quando nós pensamos na Escola do Norte, uma das mais conhecidas é o budismo tibetano, e o budismo tibetano não é só uma escola, há muitas escolas dentro do budismo tibetano, mas nós vemos que, em termos gerais, o budismo tibetano é uma forma mais colorida, tem mais rituais, tem mais cerimónias. E porquê? Porque, consoante as escolas iam surgindo, ou consoante os monásticos se iam espalhando, o budismo ia adquirindo as características culturais dos sítios por onde ia passando.
Então foram ver o que havia naquelas zonas anteriormente. No caso do Tibete, por exemplo, havia a cultura Bon, que era uma cultura mais xamânica até, digamos, mais animista, e portanto novos elementos desses foram sendo integrados dentro do budismo. O budismo do sudoeste asiático ficou uma cultura mais, ou foi encontrar uma cultura mais terra a terra, digamos assim, mais simples, num certo sentido, e portanto acabou por ser uma linhagem mais, com menos rituais, menos ritualizada, mais contemplativa de certa forma. Dentro das linhagens do Sudeste Asiático existem duas vertentes principais, ou tradições principais. A tradição da vila, que acaba por ter um papel mais social e mais interativo com a sociedade e são mais baseados no estudo, e a tradição da floresta, que tem uma vertente mais contemplativa, não vivem um pouco mais afastadas das sociedades, embora em pleno contato com as mesmas ainda, mas são menos baseados no estudo e mais baseados na meditação. A tradição da qual eu faço parte é a tradição da floresta da Tailândia, portanto é dessa vertente da floresta da Tailândia. E isto para dizer que realmente o que chegou até nós em termos de meditação, ou seja, a meditação desta tradição pode ter mais uma ênfase num aspecto ou no outro, mas não vem da Tailândia, já vem da altura do Buda, já vem da Índia e já vem até das culturas que havia antes do Buda existir, porque ele também passou parte dessas tradições pelos próprios discípulos. Nenhuma pergunta? Yeah. Ok, eu por acaso ia fazer uma pergunta sobre isso das tradições e você já falou um pouco disso, mas como é que, pronto, atualmente, por exemplo, eu falo por mim, eu já percebo que há várias, digamos, separações entre o budismo e às vezes penso como é que consigo, sei lá, perceber qual é que eu me identifico mais ou qual é que faz mais sentido, porque às vezes algumas parecem muito diferentes na forma de comunicar e assim. Sim. E depois pensei, mas estão todas relacionadas com o Buda, mas parecem muito diferentes algumas, então às vezes, não sei, era só mais sentido de se calhar falar um bocadinho mais sobre as diferenças. Realmente há Por exemplo, até em termos de mosteiros, por exemplo, em Portugal que eu saiba, a Bratal há Nícer, Sintra, não sei se há mais algum, mas, ou seja, a comunicação e o que passa para fora, para a sociedade, digamos assim, é muito diferente, então às vezes as pessoas podem ficar um bocado Sim. e até achar que é tipo budismos diferentes. Quer dizer, é interessante porque há um livro de pessoas muito estudiosos, muito conhecidos sobre o budismo, que se chamava Religião Budista. E é interessante que o livro, a partir de uma certa edição, passou a se chamar Religiões Budistas. Exatamente por causa disso. Porque em termos de manifestação, passaram a haver manifestações muito distintas sobre o budismo. O ensinamento central, sim, é o mesmo. Por exemplo, a linha que existe em Sintra, eu não tenho contacto direto com eles, mas as pessoas falam e eu conheço a linhagem, digamos assim. É uma linhagem dentro do budismo tibetano, mas é uma linhagem completamente diferente da linhagem do Dalai Lama, por exemplo. Que o Dalai Lama, sim, é o líder de uma das linhagens do budismo tibetano. E, portanto, isto só para verem que há uma diversidade enorme, às vezes ainda dentro dos mesmos contextos, ou dos mesmos países ou zonas geográficas, e, portanto, haverá uma diversidade maior ainda, com todas as formas de budismo de vários países diferentes, etc. O budismo realmente ao vir para a Europa, e veio maioritariamente com a Teosofia, da Madame Blavatsky, que foi beber muito dos contextos que ela transmitiu na Índia também, não só, mas também. Claro que vindo para a Europa há relativamente pouco tempo, mas já há mais de 100 anos, portanto foi tendo um desenvolvimento que vai sendo sempre também adaptado. Portanto, o budismo que nós conhecemos na Europa vai sendo, por exemplo, mesmo a nossa tradição, que é uma tradição que tenta manter as coisas muito como é na altura do Buda, é claro que vai havendo sempre adaptações. E, portanto, é interessante perceber que é importante não perder realmente a essência, porque isso é que é
a força, digamos assim, do ensinamento do Buda. E reparem que o ensinamento do Buda não foi uma coisa que ele criou, não é? O ensinamento do Buda é uma pessoa que percebeu a realidade da vida e que tentou transmitir isso. As pessoas às vezes perguntam, então, mas o budismo é uma religião, uma forma de estar na vida, é uma filosofia. E eu acho interessante porque o budismo em si não tem as características normais, digamos assim, de uma religião. No entanto, foram afirmadas ordens eclesiásticas, portanto, pode-se dizer, claro, que o budismo é uma religião. E também se vamos perceber o que é uma religião, ou seja, é aquilo que nos religa à consciência, à fonte, seja de que forma as pessoas quiserem colocar, não temos nada contra isso. O que às vezes temos uma certa resistência é em relação às religiões institucionalizadas. Fomos ganhando uma resistência porque houve muitas questões a nível social e histórico que foram menos boas e, portanto, é natural que as pessoas vão ganhando resistência. Mas não posso dizer que o budismo não é também uma religião institucionalizada, tem várias instituições e é também. Mas no seu âmago, realmente não tem, como não é uma religião dogmática, não tem as características de uma religião que uma religião normalmente tem. É uma filosofia de vida, é uma maneira de estar, depende da forma como as pessoas o vivem. Há um monge da nossa tradição que põe de uma forma que eu acho muito coerente. É um sistema educativo. É um sistema de educarmos a nossa mente e educarmos a nós próprios perante as questões da vida. E eu acho que é uma das formas mais coerentes de colocar o budismo, na verdade. E, portanto, sim, há muitas... Se nós vamos ver o budismo zen, e mesmo ou outras formas do budismo japonês, por exemplo, têm manifestações muito diferentes. O ensinamento central é o mesmo, realmente. E depois é um apelo, o que apela mais à pessoa, por exemplo. Por exemplo, eu nunca senti ligação particular com o budismo tibetano, nunca me senti atraído. Eu também vou ser sincero, quando eu fui para o primeiro mosteiro desta tradição onde fui, eu não tinha uma atração em particular pelo budismo. Não quer dizer que não gostasse, mas não tinha uma atração em particular. Fui mesmo por causa da meditação. E quando cheguei lá e ouvi as pessoas falarem, percebi, ok. Eu na verdade até penso mais ou menos assim. E a gente às vezes pensa que não é o único no sentido de ser o maior, mas não penso bem como as outras pessoas à minha volta. E depois encontramos esta filosofia de vida que já existe há mais de 2500 anos, onde tem sido passada de geração em geração e onde toda a gente pensa desta forma. Portanto, realmente o budismo pode ser visto de formas e vivido de formas muito, muito distintas mesmo. Se alguém tem mais alguma questão. Senão a gente pode fazer um bocadinho de meditação e depois vemos o que se passa a seguir. Há alguém que nunca tenha feito meditação? Toda a gente já fez meditação? Sim? Não é uma pergunta de falhada de ser. Esteja à vontade. Só puxar aqui mais um bocadinho. O que conta com meditação? Diga. O que é que conta com meditação? Boa pergunta. Existe também às vezes uma tendência um bocadinho para banalizar aquilo que se chama de meditação e é preciso ter cuidado com isso. Porque normalmente o que se ouve muito chamar digamos assim, um conjunto de palavras que não acho que sejam muito adequadas na verdade, são porque a gente sabe o que é que estamos a dizer, que é o que se chama hoje de plena atenção, ou seja, manter-nos conscientes durante o dia. Eu gosto mais de dizer manter-nos conscientes. Plena atenção não está incorreto, mas a atenção é algo que nós, digamos, é algo ativo, é algo no qual, é verdade, praticamos e pomos em algo, e isso é realmente essencial pelo caminho, porque sem isso estamos dispersos, mas isso não é realmente estar consciente. Uma coisa é estarmos com atenção a algo que fazemos, outra questão é estarmos conscientes mais da totalidade daquilo que está a acontecer, principalmente em nós nesse momento. Por exemplo, quando nós falamos a palavra que nós traduzimos neste contexto como plena atenção ou como estar consciente, neste contexto vem do Pali Sati, e Sati realmente significa consciência, ou é muitas vezes traduzido como mindfulness, que até mesmo a palavra mindfulness em inglês não é realmente adequada, mas não transmite ainda aquilo que Sati é. Quando as pessoas, os nativos falantes da língua inglesa, referem-se a mindfulness,
eles próprios dizem que não era uma palavra muito usada, começou a ser usada realmente dentro destes contextos e significa realmente estar atento, pode ser estar consciente, mas às vezes ainda é muito funcional, digamos assim. Be mindful of what you are saying. Estar consciente daquilo que estás a dizer, but be mindful of carrying the tray. Vai carregar o tabuleiro com cuidado, por exemplo. E, portanto, a palavra cuidado, que se adequa a mindfulness também é boa, mas o que eu quero dizer é que Sati tem sempre na sua base uma bem-querença. Sati é estar consciente, mas é estar consciente do propósito do caminho, é estar consciente de porque é que estamos a fazer aquilo, porque é que estamos a sentir a respiração, porque é que estamos a querer estar no momento presente. E há um propósito nisso, há um propósito de ser liberto, há um propósito de... É interessante que uma das traduções de Sati também está ligada com a memória, é quase como nós lembrarmos do propósito da vida, mesmo que não o consigamos descrever em termos racionais, é quase como, noutros contextos, podemos dizer, é quase como lembrarmos de uma origem, conectarmos com essa origem. E o que é que nos leva a ficar reconectado com essa origem? Portanto, Sati, esse que nós traduzimos como consciência, às vezes como plena atenção, é essa consciência, é percebermos, é voltarmos aqui ao centro. E, portanto, tem sempre uma boa motivação, digamos assim, porque muitas vezes existe em Pali também a palavra Miccha Sati, que é a consciência errada, digamos assim, e, portanto, temos que adjetivá-la como algo negativo para torná-la algo não positivo, mas é diferente do que a mindfulness que uma pessoa pode ter ao assaltar o tal cofre do banco. Isso não é Sati. Ou podia dizer que é Miccha Sati, mas não foi o que buscar a dizer. E isso é mindfulness, a pessoa está muito atenta àquilo que está a fazer, mas não tem nada a ver com Sati. E por isso é que vamos fazer esta distinção. Portanto, o plena atenção, nós também podemos estar a fazer algo com plena atenção, mas não, a palavra consciência em português é uma palavra que é aplicada para várias vertentes, portanto, podes dar confusão também, mas implica sempre algo de benévolo. Aquela pessoa é consciente, aquela pessoa é muito consciente. E, portanto, tem sempre esse aspecto positivo ou benevolente, digamos, por base. Isto para dizer que, em relação à meditação, falamos no princípio que a meditação tem mais a ver com cultivar as qualidades favoráveis ao despertar. Mas as práticas, as técnicas de meditação, nós não podemos dizer que é só estar presente durante o dia-a-dia. Isso é muito importante, é mesmo muito importante, porque não nos deixamos expressar, não deixamos estados de tristeza ficarem tão, nos impregnarem tanto, é muito importante mesmo. Mas meditar é quando nós nos disponibilizamos completamente a estar conscientes, a perceber o que é que se passa interiormente. E para isso, não temos de estar sentados, é verdade, podemos estar a andar, podemos estar em pé, podemos estar deitados, mais difícil às vezes, mas tem a ver com essa disponibilização total nossa para perceber o que é que está a acontecer interiormente. Quer a gente façamos visualizações, concentração na respiração, estar consciente dos pensamentos, do corpo, seja o que for. Naquele momento nós estamos a dizer, põe tudo o resto de lado e neste momento estou interessado em investigar de onde é que vêm os meus sentimentos, o que é que são os meus pensamentos, o que é o meu corpo, etc. E, portanto, nesse sentido, é só para distinguir, fazer essa distinção entre meditação e estar consciente durante o dia-a-dia, ou estar no momento presente. Quando nós nos colocamos numa posição mais comum de meditação, pernas cruzadas, etc., nós pomos o corpo numa posição muito hermética. A nossa energia não está dispersa, os braços estão cruzados, as pernas estão cruzadas, ficamos ali quase como um casulo. É como dizer, agora quero ir para dentro, agora quero perceber o que é que esta forma de vida é, o que é que isto quer dizer, e quero compreender o universo através desta forma de vida. Podemos fazer isso a andar também, com um processo muito contido, digamos assim, não é dispersarmos. Podemos fazer isso em pé, claro, porque às vezes o meu corpo não pode estar sempre na mesma posição. Podemos fazer isso deitados, se tivermos essa força de vontade para nos deixar de adormecer, etc. Mas é uma disponibilização total do ser para estar consciente naquele momento do que está a acontecer. Quando se faz desporto, por exemplo, estou a fazer natação, parece que há um lado consciente de mim que eu começo. Não é bem meditação. Não é bem meditação. Às vezes é também mais há certas atividades
e depende de cada pessoa, em que nós estamos a fluir muito mais com o momento e parece que os nossos condicionamentos naquele momento não estão tão presentes. É como se, às vezes até temos de pôr atenção em determinadas coisas e na natação é um bom exemplo disso, porque é um meio diferente daquele do qual nos costumamos movimentar. Há uma certa posição, temos de estar conscientes do corpo, manter as costas mais acima da água, etc. E, portanto, a respiração, e, portanto, às vezes aí é um foco tão grande que é mais uma questão de foco. E também estar a fluir com aquele momento. Eu diria assim, não diria que é meditação, porque temos de pensar noutras coisas também. Mesmo que a gente, às vezes, já não esteja a pensar ativamente, porque já conhecemos os movimentos, é só seguir, mas não diria é menos que é meditação. É um estado muito bom, no entanto. E é algo que pode levar à calma mental e à paz, etc. E pode levar... Eu lembro de um momento que para mim foi muito importante, que foi quando estava a fazer, há muitos anos atrás, a meia maratona de Lisboa. Uma coisa que eu não costumava fazer, e sabem quando nós temos aquelas coisas que, um bocadinho out of the blue, vou fazer isto. E são coisas que nos levam fora da nossa zona de conforto. Eu não fiz treino nenhum para a meia maratona de Lisboa, não corria todos os dias, não passei a correr todos os dias um mês antes, foi mesmo, vamos. E há uns anos antes disso eu sabia que correr era uma coisa que eu fazia muito e que gostava, etc. E que me era mais ou menos relativamente fácil, mas nessa altura não estava particularmente preparado. E a meia maratona, se não me lembro, 20 km, se não me engano, mais ou menos, ou 21, 22, assim. E eu lembro que acho que há placas com os quilómetros, e eu lembro de estar a passar o quilómetro 11 e pensar, eu vou morrer, eu não aguento mais, as coisas todas que se pensam quando não está preparado, não é? Obviamente. E eu tinha o cabelo comprido, tinha o cabelo muito comprido. E no meio daquilo tudo em que eu senti que as pernas já não aguentavam mais, eu tinha o elástico talvez na mão e prendi o cabelo. E naquele momento, as minhas pernas começaram a dar mais depressa. E eu percebi, eu estava a condicionar isto pela minha emotividade, ou pelos meus pensamentos, a dizer não aguento mais, etc. Mas naquele momento o movimento do corpo era independente do meu cérebro, digamos assim. O corpo já ia por ele próprio, porque eu não estava a impedi-lo, curiosamente, com o meu pensamento. E para mim foi muita clareza e de perceber que realmente o quão nós implicamos na vida, o quão nós podemos realmente criar obstáculos e quão às vezes nos limitamos com o nosso próprio pensamento. Mais uma vez, não é que o pensamento seja mau, obviamente o pensamento é aquilo que faz a nossa vida andar para a frente também, pode ser muito bem aplicado, mas foi um momento muito interessante. E eu percebi que naquele momento estava a atar o cabelo e percebi que as pernas estavam a dar mais rápido. É isso, eu não estava, apesar de não perceber isto, percebi que não estava a pensar naquela atividade e que a atividade estava a decorrer por ela própria. Sort of speaking. Não sei se respondi à pergunta. Sim. Sim. É. Eu queria perguntar, se calhar um pouquinho mais pessoal, que é o que é que, não sei se pode ter sido uma coisa mais progressiva e mais natural, ou se o facto de estar agora onde está dentro do budismo, se foi algo como um clique ou uma situação, ou se foi algo mesmo mais natural. As razões que me levaram ao mosteiro foram mais foi um progresso, digamos assim, foi um desenvolvimento de uma situação. O que eu me apercebi, eu quando fui para o mosteiro realmente ia praticar a meditação, ia ter uma experiência no mosteiro, portanto que era algo diferente, etc. Não vi mosteiros em Portugal, portanto fui naquele caso em Inglaterra. O que eu me tinha percebido anteriormente é que tudo na minha vida, todas as minhas relações, os sítios onde trabalhava, o dia-a-dia, começou a ser tudo à volta do estar consciente ou do caminho espiritual, digamos assim. E fui percebendo que o caminho espiritual era realmente a minha prioridade na vida. Mesmo sem eu pensar sobre isso, quando reparei, percebi, é aquilo que eu ponho no centro e tudo à volta que tento adaptar. É isso. Quando cheguei ao mosteiro, eu percebi que lá está, não estava particularmente interessado no budismo, mais na meditação, etc. Mas quando cheguei ao mosteiro percebi que o mosteiro era algo que tinha o propósito de despertar a consciência. A razão da existência do mosteiro era para despertar a consciência.
E eu percebi que a razão da existência do mosteiro era mais ou menos a minha razão da minha vida, digamos assim, era a mesma. E portanto, a partir daí, não pensei logo em ordenar-me, porque acho que nunca tinha tido essa ideia antes, mas foi um processo de fazer sentido. Comecei a pensar que realmente, na vida fora do mosteiro, nós também aprendemos com os desafios, etc. Mas no meu caso em particular, eu não achava que o retorno, digamos assim, dessa aprendizagem era proporcional à energia que tinha que despender em certas questões da vida que não achava que me adicionavam nada ou muito. E quando cheguei ao mosteiro, apercebi-me que muitas das atividades que fazemos no nosso dia-a-dia, nas coisas mais básicas mesmo, imaginemos de limpar a casa, de tratar as coisas, de arranjar, fazer manutenção, por exemplo, que eu fazia na minha própria casa, ali fazia, mas fazia num sítio que servia muita gente num certo propósito. E isso deu-me bastante alegria, deu-me muita alegria mesmo. As atividades eram as mesmas, e eu provavelmente, antes disso também tentava fazer as coisas de uma forma consciente, etc. Mas ali estava a fazer de uma forma consciente, etc. Mas para um propósito maior ainda, que não era só a minha vida, era a vida de outras pessoas também. E isso deu muita alegria. Com o desenrolar do tempo, realmente fui considerando a ideia de passar um período maior no mosteiro. E enquanto fui ponderando isso, porque não é fácil passar períodos longos no mosteiro, porque normalmente os hóspedes têm que estar tempos reduzidos para dar a oportunidade a várias pessoas. Com esse decorrer, aí comecei a ponderar, porque o primeiro estágio da vida monástica é um ano como, nesta tradição, é um ano como postulante, digamos assim. E eu queria passar um ano no mosteiro e ponderei sobre essa questão e pensei, e por que não? Vamos tentar. E nós não temos, votos para a vida, portanto, vai-se estando enquanto faz sentido. E quando eu me propus realmente a tornar-me postulante nesta tradição, eu percebi que a mente reagiu. Aliás, não percebi, foi obviamente reagiu. É como nós dizemos, nós vamos numa determinada direção e no caso da minha vida já era mais ou menos dentro do contexto espiritual e depois nós fazemos assim. E é claro que a mente tem que se assustar. É claro que a mente tem que dizer o que é que ele está a fazer. E foi interessantíssimo perceber esse movimento da mente, mas ao mesmo tempo lá estava, eu estava consciente dele. Portanto, eu consegui olhar para ele com perspectiva e percebi, não, isto é a reação natural que a mente tem que ter. Mas eu estou bem com isso. Ok? Então vamos lá. Na verdade foi esse momento que me deu, ou seja, a decisão de me tornar monge não foi um momento, foi um gradiente de situações, de uma coisa que eu nunca tinha pensado em fazer antes, até chegar ao ponto de, ok, porque me fez sentido experimentar. E depois também existe esta questão de ser um caminho gradual, no sentido de, primeiro é postulante, depois é monge noviço e depois é o monge com a ordenação total. Portanto, há aqui uma certa adaptação e perceber se aquilo realmente funciona para nós de uma forma muito abrangente, não é só uma experiência, ou não é só algo que se faz e pronto, não. Ver se isto realmente funciona para a nossa vida. E também, mais uma vez, não é, o facto de não haver votos para a vida também me deu uma certa, tornou mais fácil essa questão. Eu sei que depois de um ano posso sair, 5 anos posso sair, mas o facto é que ainda cá estou, depois de 16 anos. E, portanto, é porque continua-me a fazer sentido. E não me faz menos sentido do que antes pelo contrário. Cá estamos, amanhã tudo pode mudar, mas até à data este tem sido o caminho. Portanto, foi um processo gradual, não foi? Nós temos muita questão, por exemplo, no cristianismo, do chamamento, do momento espiritual forte, que nos leva a tomar uma determinada decisão. Não quer dizer que isso não haja, no budismo também pode haver um momento em que nos faz, ok, é isto que eu quero. No meu caso foi uma questão mais de fazer sentido. É claro que não é um processo só racional, não é da mente, é também do coração interior, fez sentido interiormente. Vamos então fazer um bocadinho de meditação, então. Se puxo isto para a frente sem consequências más. Então, quando fazemos meditação, realmente é importante termos em mente o nosso estado de humor neste momento, sem qualquer tipo de julgamento, digamos assim. Perceber simplesmente se estamos cansados, contentes, descontentes, frustrados, tranquilos.
lembrarmos de qual foi a nossa motivação para estarmos aqui hoje, neste momento. A motivação pode ser algum interesse gradual, pode ser um descontentamento, seja o que for. Aquilo que levou ao nosso interesse na meditação, quando nos lembramos disso como algo que nos trouxe a um caminho, a um propósito, existe uma gratidão inerente, quer tenha sido um acontecimento agradável ou desagradável no começo. Colocamos o corpo numa postura minimamente confortável para podermos manter essa posição por alguns momentos. Uma postura confortável, mas também verticalizada, com um sentido de aspiração, a sublimar, a evoluir, a crescer. Trazemos à nossa mente a questão de que fazemos meditação porque nos queremos bem a nós próprios e aos outros. Não é para nos julgarmos, nem para sofrermos mais. É um espaço que nos damos a nós próprios. Tomamos consciência do corpo, aqui sentado, nesta sala, neste espaço. Levamos a nossa atenção ao alto da nossa cabeça, perceber qual é a sensação nessa área, sem qualquer tipo de julgamento. Pode ser uma sensação neutra, nada de especial, uma sensação de formigueiro, seja o que for. Se a nossa mente se dispersar, trazemos-la de volta. A sensação da cabeça como um todo, os ossos da caixa craniana, o nosso pescoço, a ligação do pescoço aos ombros. Se os ombros estiverem tensos, podemos descontraí-los um pouco. Conscientes da sensação nessa área do corpo. Os nossos braços, os cotovelos, os antebraços, sensação nos pulsos, conseguimos ficar presentes com a sensação nos pulsos.
Sensação das costas das mãos, nós dos dedos, ponta dos dedos. Sensação na palma das mãos. Repousamos aí um pouco. Voltamos novamente ao nosso pescoço. Vamos descendo pela coluna vertebral. Sensação das vértebras apoiadas umas nas outras. As costas. Pressão da cadeira, as nossas pernas, os nossos joelhos, os tornozelos. Peito do pé, os calcanhares, os dedos dos pés, ponta dos dedos dos pés. Sensação na planta dos pés. Vamos subir para a nossa barriga, sensação no interior da barriga, dos intestinos, sensação de calor ou neutra, o nosso coração, a nossa caixa torácica, os pulmões. Damos um pulinho dentro do coração. Percebemos o que se passa nessa área. Qual é a sensação? O nosso rosto, o nosso queixo, o céu da boca. Sensação nos olhos, vamos ficar presentes agora com a respiração, conscientes das inspirações,
conscientes das expirações. Se a nossa mente se dispersar, trazê-la de volta. Se o corpo estiver tenso numa área, podemos descontraí-lo mentalmente e voltamos à respiração. Conscientes das inspirações, conscientes das expirações. Se surgirem emoções, tomamos nota, voltamos à respiração. Podemos sentir o ar entrar pelas narinas e a sair, ou o movimento da barriga ou dos pulmões, conscientes das inspirações e das expirações. Podemos ter a sensação da respiração a espalhar-se pelo corpo inteiro, a levar oxigênio às células, ao cérebro, ao coração, às mãos, aos pés, às pernas, ao tronco. O corpo a respirar como um todo.
ou simplesmente ter presente o corpo a respirar como um todo. Tornamos-nos conscientes do espaço imediatamente à nossa volta, acima da cabeça, ao redor do corpo, dos braços, do peito. O espaço imediatamente à volta do corpo. Conscientes desse espaço. Conscientes do espaço um bocadinho mais ao largo, um bocadinho mais à frente, mais atrás, mais acima. O espaço dentro da sala, o espaço acima do edifício, em redor do edifício, por cima dos outros edifícios, conscientes do espaço à volta da universidade, por cima da cidade, à volta de Lisboa, o espaço mais ao largo, mais além, conscientes desse espaço. Podemos desejar bem-estar, paz a todos os seres presentes nesse espaço, todas as formas de vida, ter um sentimento de bem-querença para com todos os seres, e vamos voltando ao espaço à volta do edifício, dentro da sala, à volta do nosso corpo, dentro de nós, respiração. Sentimento de bem-querença para connosco próprios, desejar felicidade e paz a esta forma de vida, clareza mental, discernimento, aceitação, compreensão. Ficamos mais uns momentos com a nossa respiração. Podemos sentir as palmas das mãos, sentir o corpo. Vamos terminando a nossa sessão de meditação. Podemos abrir os olhos ou mantê-los fechados, conscientes
conscientes do espaço de transição. Às vezes, nas nossas sessões de meditação, as sessões de meditação de cada um, sentimos muita paz ou muito sentido de presença e até nos perguntamos porque é que não fazemos isto mais frequentemente. Mas há toda uma predisposição que nos leva realmente a praticar de determinada forma, e quando quando experienciamos um pensamento de julgamento sobre nós próprios, podemos também olhar para esse pensamento de julgamento e despersonificá-lo de certa forma, ou perceber que mais uma vez é uma reação da mente que está apegada a uma forma de vida que acha que tem que ser sempre de determinada forma e não aceita as coisas como realmente elas são. Uma das outras formas de meditação que damos muita ênfase nesta tradição é uma palavra que agora é caricata de dizer, porque significa coisas diferentes em universos diferentes, mas em Pali a palavra é metta, e metta significa uma aceitação total. Normalmente é traduzido como amor incondicional ou como compaixão, mas quando falamos com as pessoas que são mais sábias, digamos, desta linguagem do Pali, do sânscrito, elas dizem-nos que metta tem na sua raiz a aceitação. E se nós pensarmos em amor incondicional, que é algo que provavelmente toda a gente já experienciou de uma forma ou de outra, percebemos que é uma aceitação total daquele ser, da pessoa, da condição. O amor incondicional tem na sua base a aceitação, porque senão de outra forma imporia condições. Sem incondicional não impõe condições nenhumas. É livre, flui livremente. Normalmente para não tanto definido, para nos pormos em contacto com esse sentimento, podemos nos lembrar de algo como, por exemplo, um bebê perante o qual nós não temos nenhum sentido de aversão, perante o qual há uma aceitação total, ou algo para nós faça o mesmo efeito, digamos assim. E da mesma forma como fizemos agora em termos de consciência, estamos conscientes de nós próprios, do espaço à nossa volta, do espaço mais além, podemos ter esse sentimento presente em nós, para connosco próprios, essa aceitação total, esse amor incondicional, e deixar que ele seja cada vez mais abrangente e abranja todos os outros seres também. Esta é uma forma de meditação, não só, é claro que nos mantém focados de certa forma, porque dá-nos também um objetivo, digamos assim, o efeito que tem em nós ou no mundo, podemos constatar ou não constatar por nós próprios, mas pelo menos durante o período em que estamos a praticar metta, estamos a cultivar essa qualidade em nós próprios e, portanto, isso acontece, digamos assim. Cultivamos esse acesso, esse sentimento. Muita maior ênfase, digamos assim, nesta tradição da meditação é realmente ver as coisas como elas são. Podemos, obviamente, fazer visualizações, podemos ter em mente qualidades quando estamos a inspirar, por exemplo, paz, sabedoria, força. Podemos ter qualidades ter em mente qualidades quando estamos a expirar e deixar que elas se esparjam pelo mundo. E está tudo certo, podemos fazer isso, mas a maior ênfase é mesmo em perceber as coisas como é que elas são neste preciso momento, o que é que em nós surge quando pensamos numa determinada qualidade, por exemplo, ou com um pensamento que surge de uma história que está repetida na nossa cabeça há muitas semanas, como é que nós reagimos perante isso. E é exatamente nessa investigação que vamos encontrando esta libertação, vamos percebendo que realmente podemos ter uma história repetitiva na nossa cabeça que não traz benefício nenhum, mas também pode essa história ser proveniente de uma situação difícil na nossa vida, por exemplo, e essa situação às vezes requer compreensão, requer perceber o que é que nos faz sofrer com ela, e é realmente através desta investigação direta que nos
nos vamos libertando, vamos primeiro percebendo os nossos condicionamentos, os aceitando, e a partir do momento da aceitação é o único momento em que podemos começar a libertar-nos deles. Se não aceitarmos, se não os reconhecermos primeiro que tudo, e depois se não os aceitarmos, vamos estar sempre à luta com algo que para nós nos traz algum tipo de desconforto, e nessa luta queremos mais desconforto ainda. Portanto, é importante aceitar as coisas totalmente como elas são, não no sentido de nos tornarmos complacentes com o mundo ou com nós próprios, mas no sentido de aceitar para poder começar a transformar, de certa forma, e até a deixar que as coisas tomem um rumo mais aberto. Há outras formas de meditação que podem ser mais criativas ou até em termos de manipular as condições, mas realmente tem ênfase nesta terceira mais de estar presente com as coisas tal como elas são, com a verdade e com a realidade do momento. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. Por exemplo, a questão da respiração, nas práticas do yoga, por exemplo, e no hinduísmo, é mais comum usar o que se chama de pranayama, as respirações profundas, que nos vão fazer uma oxigenação diferente e nos vão dar um processo mental e emocional diferente. E isso tem um efeito e é algo bom de se praticar. Lá está, nesta tradição, a ênfase maior é mantermos a nossa respiração normal, como sempre, para podermos estar conscientes dela na forma normal. E o que acontece muitas vezes é que depois do nosso dia-a-dia, sem nós pensarmos nisso, quando há um momento de maior desconcentração, por exemplo, às vezes a mente vai, porque já está educada dessa forma, vai basear-se no momento na respiração, vai lembrar-se da respiração e vai voltar a este centro, que é pacífico. A questão do corpo, por exemplo, quando nós fazemos coisas estranhas, como lembrarmos da sensação dos olhos, por exemplo, ou no céu da boca, que não estamos muito habituados a fazer, torna-nos mais conscientes de áreas que normalmente não somos conscientes. E o que acontece na meditação, apesar de que estamos a falar só do corpo, o que acontece na meditação é porque existe esta predisposição a perceber a verdade a partir do nosso interior, vai ter um efeito muito profundo em nós e isso vai sendo aplicado naturalmente a todas as áreas da vida. E, portanto, em certas situações, mesmo exteriores a nós podemos ter um entendimento mais profundo daquela situação, às vezes até em termos kármicos, etc. Por esta prática que parece tão simples, e é simples, mas é realmente muito direta. Outra questão do corpo é em momentos que nos sentimos mais agitados, por exemplo, ou que existe um conflito, trazer a atenção a uma parte do corpo, ou à respiração, mas às vezes a parte do corpo é mais eficaz no sentido em que é mais densa, portanto, numa situação mais conflituosa, mais desconcertante, é mais fácil lembrarmos e focarmos no corpo. O corpo normalmente é neutro, não é? Se nos lembramos da perna e do braço, é algo neutro, e então dá-nos uma certa perspectiva sobre aquilo que está a acontecer. Podemos ter uma emoção muito exaltada no momento, mas às vezes até digo, por exemplo, às pessoas em situações de trabalho, etc., para colocarem a mão na mesa e sentirem a mesa, ou em situação de discussão familiar, seja o que for, e estamos numa perspectiva que estamos aqui a experienciar é algo muito neutro, existe esta confusão toda a acontecer ao mesmo tempo, mas o que acontece quando estamos apanhados de uma confusão ou num estímulo emocional mais intenso, parece que todo o universo desaparece, todo o resto do universo desaparece. E o facto de nos lembrarmos e de colocarmos a nossa mão, por exemplo, na mesa, ou de simplesmente levarmos a nossa atenção a uma parte do corpo, à respiração, faz-nos lembrarmos que existe muito mais do que só aquela emoção despoltada ou aquela confusão, e dá perspectiva de toda aquela confusão. Não é que não estamos a rejeitar, dizer que a confusão não está presente, mas existe muito mais. O mesmo se passa com a dor, por exemplo, no corpo, se temos uma parte que dói, ou se estamos em posição de meditação e os joelhos começam a doer, por exemplo, temos presente a dor, mas depois podemos levar a nossa mente a outra parte do corpo que não está a doer, ou podemos perceber até onde é que vai a dor no joelho, onde é que ela começa, onde é que ela acaba, em termos de zona do corpo. E o que isso faz também é que na nossa vida, quando temos dores emocionais, digamos assim, a mente vai estar mais educada e mais capacitada para perceber a dor, mas para perceber também o espaço à volta da dor, e o espaço não está a doer. Portanto, em vez de sermos tão envoltos, digamos assim,
num acontecimento desagradável, por exemplo, experienciá-lo não é a mesma, mas temos uma perspectiva sobre esse acontecimento. Também para os acontecimentos agradáveis, no sentido de que muitas vezes começamos a criar apego sobre algo que é agradável, ou começamos a querer perpetuar aquele momento, um momento que não é perpetuável. Muitas vezes dou o exemplo do pôr do sol. Estamos a olhar para o pôr do sol, e o pôr do sol é fantástico e bonito e queremos que perpetue. Então aquele momento que é agradável, imediatamente passa a desagradável, porque queremos agarrá-lo, mas na verdade ele tem o seu próprio curso a seguir. E não vale a pena nós até tentar agarrar algo que não é agarrável, digamos assim. Ou tentar perpetuar algo que não é perpetuável, que tem um ciclo como tudo na vida. Então esta consciência desta atividade cíclica da vida que nos vai pondo cada vez mais em sintonia com os momentos, o mesmo em relação, por exemplo, a ir dormir. Outra prática que fazemos é estar consciente do último momento antes de adormecer. Podemos dizer que é uma preparação para a morte também, não é? Porque é tudo o mesmo tipo de ciclo. Estamos a passar de um estado de consciência humana para um estado que não estamos conscientes a nível cognitivo, mas na verdade naquele momento não quer dizer que a gente desapareça, simplesmente não estamos conscientes da nossa existência naquele momento. Há muitos meditadores que com a prática também estão conscientes durante o sono, mas isso é outro estágio, digamos assim, outro nível. Mas é um exemplo de que como, e não quero estar a dizer isto para acreditar, não é esse o sentido, mas é assim que eu vejo como paralelo. Enquanto estamos despertos, no sentido de estarmos acordados, estamos conscientes cognitivamente. Quando estamos a dormir, não estamos conscientes cognitivamente, mas não estamos inexistentes. É a mesma coisa em relação à vida e à morte. Quando morremos, não temos este tipo de consciência cognitiva que temos aqui, não sabemos o que é que temos, mas quando pensamos desta forma, talvez não faça sentido achar que nós desaparecemos, digamos assim. Normalmente no budismo Theravada existe uma questão do que é que passa de uma vida para outra, digamos assim. Existe esta noção, para nós ocidentais, a noção de reencarnação ou de renascimento, que é semelhante, pode parecer mais natural ou menos natural, mas vem sempre da nossa própria perspectiva e não tanto como algo que já fazia parte da nossa cultura quando nascemos e, portanto, já assimilada de uma forma diferente. Mas só para dizer que muitas vezes, quando vemos de uma perspectiva que não estamos habituados a esse conceito, parece-nos que é uma personalidade como a Maria ou o Manel que vai reencarnar outra personalidade como o José ou o António. E isso é muito personificado, digamos assim, não é a personalidade que reencarna, mas é um movimento ou até o karma que foi criado numa vida que passa, que tem uma continuidade para outra. É como toda a energia, tudo o que foi criado numa vida, no nascimento da morte, no momento da morte do corpo, não tem uma continuidade alguns de alguma forma. E depois se há outra encarnação ou não, isso já é uma questão que cada pessoa pode investigar por si. Mas só para dizer que como temos aquelas leis básicas de natureza, que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, há de ser o mesmo com estas formas humanas que tem um momento que cria, tem um momento que cria projeções, ideias, etc. Tem um coração que cria e que vai manifestando, e portanto essa manifestação pode passar ou continuar independentemente do corpo estar vivo ou já ter aparecido. Não sei se alguém tem alguma questão que queira colocar. E é interessante também hoje em dia, quando nós percebemos de certos avanços científicos que nos vão relatando cada vez mais noções, mesmo a nível atómico, mesmo a nível de ondas energéticas, etc. Como isso também transparece algo como uma vida ser menos estática e até menos física, se queremos pôr assim, como tudo às vezes são ondas que se movimentam. E portanto, até aí nós podemos ver que há avanços em termos da consciência humana e podemos realmente fazer um paralelismo e também compreender a vida noutros níveis, mesmo com as novas descobertas que vão surgindo.
Muito obrigado por este bocadinho. Boas continuações, boas investigações, boas práticas, tudo bom. Tens vontade com os livros que estão ali, eles são mesmo para distribuição gratuita. Eu acho que os que não levarem vão cá ficar de qualquer forma, portanto, força. E agradeço este bocadinho pelas continuações e pelas conduções nos estudos também. Tudo bom.